Boa tarde. Meu nome é Maurícia Fernandes, eu sou artesã e como a maioria dos artesãos, né, eu comecei num momento de dificuldade, onde eu fiquei desempregada, em 2006. Né, eu conheci o artesanato nessa época, em 2006. Desde então eu trabalho com artesanato. Eu me especializei em sementes, né, faço biojoias com sementes, trabalho com sementes da Amazônia, trabalho com Buriti, que é local da nossa região do Maranhão, trabalho com apaxiúba, com diversas sementes, né, uma série de sementes que ao longo do vídeo eu vou apresentar para vocês. O meu trabalho consiste unicamente no artesanato. Há 15 anos que a única renda que eu tenho é o artesanato. E eu comecei trabalhando em feiras, né, em eventos, fazendo exposições em hotéis. Em 2007 eu conheci o Sebrae, que me orientou, onde eu comecei a fazer cursos e tive muito apoio para esses cursos de pressurização, de vendas, enfim, uma série de coisas que eu aprendi no decorrer do tempo através do Sebrae. E através do Sebrae eu visitei feiras tanto locais como fora do estado. Eu participei de 3 salões internacionais de artesanato em Brasília. Fui também para a Feira do Estado, a Feira dos Estados, também em Brasília. Participei do Amazontec, que é uma feira que o Sebrae promove, que também envolve um pouco o artesanato, porque trabalha com pessoas que criam, que empreendem, e eu participei dessa feira em 2011 em Palmas, no Tocantins. Então, assim, ao longo desses anos todos eu aprendi muito, eu tive boas experiências e consegui vir me mantendo todo esse período, eu vim me mantendo com o artesanato. Né? Como eu já falei, a minha única renda é o artesanato. Então eu faço biojoias, algumas peças minhas estão aqui, peças que eu faço, que hoje eu tenho um espaço no Centro Histórico de São Luís, onde eu comercializo o meu produto. É um local onde eu trabalho por época, porque a gente trabalha com turismo, né? E o turismo tem a sua alta e a sua baixa. Ultimamente, por conta de todo esse acontecimento mundial, a gente está numa baixa sem precedentes. E mesmo assim a gente não pode parar, a gente vem lutando, vem trabalhando, eu continuo abrindo em horários esporádicos a loja, né, onde eu trabalho, onde eu monto as minhas peças. Aqui em casa eu tenho o meu cantinho onde eu produzo, quando eu estou em casa eu produzo aqui. E aí levo para a loja minhas peças. Eu também faço trabalhos manuais em crochê, mas o meu carro-chefe é a semente, são as biojoias. Então tudo começou em 2006, quando eu fiquei desempregada e uma amiga me presenteou com uma peça, um colar que eu admirei, ela me presenteou com essa peça e eu achei interessante a peça, porque apesar de eu não usar, por conta de não ter mesmo o hábito de usar, enfim, mas ela me deu a peça e eu guardei. E um tempo depois, eu fazendo uma caminhada num determinado local, eu olhei sementes e lembrei que as sementes se assemelhavam ao colar. E fui em busca dessas sementes, comparei com o colar que eu tinha e vi que era a mesma coisa. E nessa época eu já estava desempregada e já fazendo alguns trabalhos manuais. E aí foi quando eu me interessei por essa semente, comecei a colher, eu mesma colher na natureza essa semente. Eu comecei a fazer peças pequenas, peças simples. E aí quando teve uma feira aqui na cidade, em meados de 2006, eu me inscrevi e fui participar dessa feira, levando essas peças simples que eu já tinha feito de forma bem intuitiva. E lá nessa feira eu conheci outros artesãos, né, outras mulheres que também já trabalhavam com sementes e que me deram uma força, que me ensinaram a trabalhar com essa semente de forma diferente, me ensinaram a trabalhar com outras sementes, me apresentaram um fornecedor de sementes, que
tinha aqui na época. E aí eu comecei a deslanchar e comecei a fazer peças mais elaboradas, com sementes variadas. E passei a participar mensalmente dessa feira, que acontecia aqui na cidade, que era exatamente a feira da cidade, em 2006. E nesse mesmo período foi quando eu conheci o Sebrae. Como eu já falei anteriormente, o Sebrae me deu um grande apoio, me deu um grande incentivo. Eu comecei a fazer feiras locais, em hotéis, com outros grupos de mulheres empreendedoras. E tive a oportunidade de fazer essas feiras fora. No caso, eu fiz 3 feiras internacionais em Brasília e fiz o salão, né, aliás, eu fiz 3 salões internacionais de artesanato em Brasília e fiz a Feira dos Estados uma vez. E participei do Amazontec, como eu já falei anteriormente. Então, assim, fui pegando experiência, fui pegando o traquejo com a semente cada vez. Nunca fiz um curso específico, nunca comprei revistas com modelos, sempre fui criando assim, seguindo a tendência do que eu via, o que está na moda, as cores que estavam na moda. Nessas feiras eu me inspirava em outros artesãos de outros estados, que trabalham também muito bem com a semente, como o pessoal de Belém, do Acre. Então eles trabalham muito bem com a semente. E aí a gente vai trocando experiências e com isso eu entrei para o artesanato de cabeça mesmo, de vez. Passei a viver exclusivamente desse meu trabalho, que eu tenho até hoje. E hoje eu tenho peças vendidas para o mundo, porque eu trabalho num centro histórico onde vem pessoas de vários lugares e as minhas peças tanto já foram vendidas fora daqui, como já falei, em feiras, como aqui eu vendo para pessoas de vários estados, de vários países, enfim. Então a minha peça é bem... Tenho trabalhos assim pelo mundo todo. Há 4 anos atrás, o Sebrae lançou um catálogo. Esse catálogo aqui, que é um catálogo do artesanato. E eu tive a honra de ter 2 peças minhas, 2 colares meus, inseridos aqui nesse catálogo. Eu tenho essa peça aqui, que é de autoria minha, e tenho essa outra peça aqui. Todas 2 trabalhadas com a semente pela qual eu iniciei o trabalho do artesanato, que é a leucena e a crotalária, que são sementes nativas aqui da região e foram as primeiras sementes que eu tive contato. Então foram com essas 2 sementes que eu montei essas 2 peças que foram inseridas nesse catálogo. E isso me rendeu frutos, porque eu fui presenteada pelo Sebrae não só com a inclusão do catálogo, mas com a peça o catálogo em si, que eu tenho na minha loja, que eu apresento para os meus clientes, e que isso embasa muito o meu trabalho. Então eu tenho muito orgulho de ter essa parceria com o Sebrae, que é mantida pelo governo do estado também, é uma parceria que é direta e indiretamente com o governo do estado. E aí estou nessa luta aqui. Estou aqui com uma parte das sementes, que eu trabalho alguns modelos de sementes, onde eu vou montar uma peça, né, pra gente ver aqui. Eu tenho aqui a semente do buriti, tenho ela aqui inteira. Aqui é a semente do buriti. Aqui eu tenho ela cortada, tenho a semente da paxiúba, do açaí, tenho o coco. Enfim, eu trabalho com um misto de sementes. Então eu vou montar uma peça aqui para demonstrar um pouco do meu trabalho, do meu trabalho, né? Então aqui eu trabalho com esse fio aqui, que é o fio encerado, que é um fio próprio para o artesanato, é um fio bem resistente. A gente precisa ter uma tesoura, precisamos ter um isqueiro para queimar, porque o fio, como já disse, é encerado e ele precisa ser queimado para ter um bom acabamento na peça. Essa peça aqui, por exemplo, que eu tenho na minha mão, é feita com a semente da paxiúba, com a semente do açaí e com a madeira. Essa peça de madeira eu não
entalho ela. Eu desenho a peça e tenho um parceiro, um fornecedor de peças em madeira que faz para mim essa peça. Então aqui é um colar que eu faço em parceria com outro artesão. Mas esse desenho, o desenho da peça é meu e a confecção da peça também é minha. A minha loja chama Bahia Acessórios, tá aqui a minha etiquetazinha. Essa outra peça aqui é uma peça feita com a jarina, que é uma semente que é considerada o marfim vegetal, que é uma semente da Amazônia, e a paxiúba, que é uma semente também muito bonita, é uma semente da qual eu tenho muito orgulho de trabalhar com ela. Sou apaixonada por essa semente. Quem olha nas minhas postagens vê que eu tenho assim um amor, um carinho muito grande por essa semente. E esse outro colar é feito com o coco, a casca do coco, esse coco comum. A jarina, o buriti está aqui de novo, a jarina e a paxiúba. Então, aqui também eu tenho um misto de materiais. Aqui eu já tenho um colar mais eclético, onde eu tenho a peça de madeira, tenho também a semente do açaí, eu tenho um cipó aqui, trabalhado, polido, e tem a paxiúba. Tem um pouco do buriti também aqui cortadinho. Então é uma peça bem bonita, bem vistosa. Essas são algumas peças que eu faço. E aí eu vou montar uma peça aqui. Vou fazer um colar bem colorido, usando várias sementes, que é uma das peças que eu mais vendo na loja, que é uma peça mais mista, mais... Então eu vou começar a montar aqui. Eu vou precisar tirar aqui o fio encerado. Vou tirar mais ou menos aqui. Ao longo desses 15 anos, eu já tive muitas conquistas com o meu trabalho. Muita dificuldade também, mas muitas conquistas. Conheci muita gente, conheci muitas pessoas do mesmo ramo, pessoas que não são do ramo, mas que me incentivaram a trabalhar, que elogiaram o meu trabalho, o que nos dá muito incentivo. Eu moro numa cidade turística, então aqui a gente recebe pessoas de muitos estados, de muitos países, e aí a gente tem a oportunidade de mostrar o nosso trabalho para o mundo, né? Então assim, eu gosto muito do que eu faço, amo o artesanato, não pretendo mudar, o meu foco é trabalhar sempre com artesanato. E estamos aí nessa luta. Como eu já disse, nós temos períodos de baixas, período de alta, mas a gente não pode desistir. A gente vai trabalhando. Eu vou usar um pouco do buriti e do açaí. O buriti é uma palmeira nativa do nosso Maranhão. Com o buriti, muitos artesãos tiram o sustento da sua família, porque o buriti ele não dá só a semente, né? O buriti ele é 100% aproveitado pelo artesão. Tem quem vive fazendo o doce do buriti, quem faça os chachinhos com o tronco do buriti, as bolsas feitas com a fibra, as biojoias com as sementes. Então o buriti realmente ele é aproveitado 100% pelo artesão. É o sustento de muitas famílias. Nosso Maranhão é rico pelo sustento, porque da terra sai o sustento para todos nós, né? E aí a gente vai aqui nessa peça. Aqui eu já estou colocando 3 tipos de semente, a paxiúba, o buriti e o açaí.
quando eu comecei no artesanato, eu ouvi muita gente me dizer que isso não dava futuro, era para eu procurar um emprego, que isso não era trabalho. E eu já estou aí há 15 anos trabalhando com artesanato e tirando a renda da minha família desse trabalho. Então, eu gosto muito de trabalhar com artesanato. Enfrentamos dificuldades, artesão enfrenta muita dificuldade, como toda profissão, tem as suas dificuldades. Mas a gente tem também os frutos bons que a gente colhe. Tem aquele turista que chega e que elogia o seu trabalho, que lhe parabeniza, que tira fotos com você para levar, para mostrar para os amigos a artesã que fez a peça que ele está levando. Então é assim, é muito gratificante a gente ter o nosso trabalho valorizado por quem vai usar. Eu já tenho uma parte do colar pronto, preparar a segunda parte. Aqui você pode estar olhando esse prato e dizer assim, mas que coisa bagunçada. A bagunça do artesão, para muitos é bagunça, para o artesão é simplesmente um modo mais fácil de trabalhar. Porque aqui eu tenho todas as sementes que eu vou precisar para fazer a peça. E eu vou escolhendo a cor de acordo com... No decorrer da construção da peça, eu vou escolhendo as cores, vou escolhendo a semente que eu coloco e no final sai um colar sem igual. O bom do artesanato é isso, que você não tem duas peças iguais, né? Isso, na verdade, é o que faz ser o artesanato. A gente faz 10, 20 colares, mas nenhum sai igual. Cada um tem a sua unidade. Então, por isso que eu gosto de trabalhar assim, sem escolher o material. Eu nunca separo, nunca escolho a cor que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhando com as sementes assim na minha frente, eu vou pensando na hora qual é que eu coloco e vai ficando, e no final sai uma peça bem bonita e bem diferente. E quando eu for fazer uma outra peça, já vai sair totalmente diferente também. E assim eu vou montando. Quando eu comecei a trabalhar no artesanato, esse trabalho aqui, eu usava uma agulha na linha para poder colocar na semente. Com o tempo, com a prática, você dispensa essa agulha e eu já trabalho com a linha livre, sem precisar desse apoio com a agulha. Então, aqui eu já vou concluindo uma segunda etapa do colar, com cores bem misturadas, mas bem neutras. Ver que vamos conseguir sair daqui. Aqui, a sementinha já sair. O açaí, que no Maranhão é mais conhecido como a jussara. Mas
Mas a gente tem, na verdade, as duas frutas, né? O açaí e a juçara. Essa semente que eu estou trabalhando é a semente realmente do açaí. Ela é natural, tem colorida. Turistas gostam quando chegam na loja, porque eu também faço as peças em casa, mas também faço na loja. No cantinho onde eu trabalho, eu também preparo algumas peças. Então, o cliente gosta de chegar e olhar a peça sendo confeccionada. Muitas vezes já aconteceu de cliente ficar esperando para comprar uma peça que está sendo feita ali na hora pelo artesão. Eu vou concluir o terceiro. Começar com uma semente do buriti. Algumas sementes vêm sem o furinho, a gente tem que descartar para em outro momento usar numa outra situação. A gente já tem buriti. Trabalho muito com a madeira também, peças entalhadas em madeira. Trabalho com a reciclagem do chifre também. A mesma pessoa que entalha as peças de madeira para mim, entalha peças em chifre. Então, além das sementes, eu trabalho também com a madeira, com o chifre, com a fibra do buriti. Eu faço peças também com a fibra do buriti, em parceria com outros artesãos que trabalham diretamente com a fibra. E aí a gente vai trocando experiência, trocando materiais e fazendo um trabalho coletivo. Esse material que é rico no nosso estado. Além dos colares, eu faço também brincos, pulseiras, faço
algumas peças para decoração, como filtro de sonhos, para colocar em paredes, tudo trabalhando com o mesmo material, com a semente, com a fibra, com a madeira. Então aqui eu concluí uma terceira peça e agora eu vou montar aqui o meu colar. A própria linha que eu tenho aqui eu já vou usar. Fazer o acabamento. Aqui eu estou utilizando a técnica do macramê, que é uma técnica milenar, e que eu uso no básico para fazer a conclusão das minhas peças. Não domino a técnica do macramê, apenas o básico, que é aqui o suficiente para montar a peça. Desse lado. Vamos concluir aqui o outro lado. E a peça já vai tomando forma. Tirar os excessos. Queimar para dar um acabamento aqui. Vou fechar minha peça. Esse trabalho aqui me permite aumentar e diminuir o meu colar no tamanho desejado. Então ele é um colar que se alonga por essa técnica aqui do nó. Eu vou fazer aqui uma ponteirazinha, uma semente para finalizar. Prontinho, aqui tá a peça pronta. Como eu falei, essa técnica que eu uso me permite aumentar o colar, diminuir. E esse aqui é um pouco do meu trabalho, né, feito com as sementes. Espera
Então isso eu queria mostrar para vocês.